Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um debate na redação aqui no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Hoje, recebendo no programa, esteve conosco aqui antes das eleições. Agora, era data, a deputada estadual. Prazer recebê-la aqui, deputada. Oi, Altair, tudo bem? Tudo boa bem. boa tarde para o Edson, Margo, para todos que nos acompanham. Obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Que bom, que alegria. O pessoal que acompanha Parabéns, vocês. viu? Parabéns, Obrigada, viu? Parabéns, deputada. Opa, começa por aqui. Eu que estou perdido aqui, perguntei o que é hoje aqui? Carpentieri, tudo bem? Está olhando bravo para mim, você viu? É que eu estou perdido aqui. Que verde hoje? Verde Esperança. Lógico. Recebi aqui, para uma satisfação, receber a deputada eleita Solange Freitas, aqui, o Marco Santana, está com nossos internautas e telespectadores da É sempre bom discutir questões importantes para o Brasil nesse momento de turbulência. Vai passar. Ah, bom. Marco Santana. Bom. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Orla Play. Parabenizar agora a deputada estadual eleita, desejar boa sorte às eleitas. O sucesso do mandato é o sucesso aqui da região da Baixada. Você que nos acompanha ao vivo aqui, a tocar no sininho para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão aqui no Orla Play. Tá bom. A deputada Solange Freitas, toma posse de março de 2023. Vocês perderam 2 meses e meio de mandato, né? Porque vocês vão, na próxima legislatura, entram no dia 1º, né, o pessoal, né? No dia 1º de fevereiro, isso, né? Era uma cobrança que eu fazia de muito tempo, isso, Solange. Eu acho um absurdo isso. Eu também acho, assim, poxa, o governador assume dia 1º de janeiro, né? E a gente só 15 de março. A lei foi alterada, só que foi alterada em 2018. Sim, pra e valer. não valeria para agora. Então, esse mandato que a gente está assumindo vai ser um pouco mais curto, né? Porque o próximo mandato vai começar em fevereiro. E você sabe por que foi isso, né? O que aconteceu? Você estava acompanhando? Não, por que eles mudaram para o dia 15 de março a entrada dos deputados? Não. Lá atrás. Nos debates da cultura que eu fazia e recebia muitos convidados, né? E o Paulo Maluf participava muito do programa. E um dos amigos do Paulo Maluf, que eu não quero falar o nome aqui, que é uma pessoa muito conhecida, é um deputado muito... Olha, um cara muito legal. E ele tinha 10 mandatos, 12 mandatos na Assembleia. E eu perguntei a ele um dia, ele me falou, sabe por que fazem isso? Para garantir emprego. Os deputados que perdem, eles já pensam o seguinte, se entrar no dia 1º com o governador, não dá para a gente negociar nada quem perde. Entendeu? Como eles vão ficar janeiro, fevereiro e metade de março, eles se arrumavam nesse tempo. Então foi um negócio assim para se arrumar. Né? Coisa absurda, né? Quem me contou isso foi um deputado estadual, amigo do Paulo, Maluf, em off. Eu estou contando aqui, mas não estou dizendo quem. E tem que mudar a lei de novo. A lei alterou 2018 para a próxima legislatura. Eu acho que já tem que alterar de novo para ser 1º de janeiro, junto com o governador, né? Que bom. Olha, eu vou começar o programa aqui com uma notícia que é um absurdo, mas e agora? Vamos fazer o seguinte, vamos ler. Bolsonaristas culpam generais por impedir golpe. Chamados de generais melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, isso é o significado de general melancia, por apoiadores do presidente em texto vinculados pelo WhatsApp. Os bolsonaristas afirmam que esses militares já se acertaram com Lula. A mensagem irritou o alto comando das Forças Armadas, que chamaram o ato de atitude anônima e covarde. Já tinha visto isso, Solange? Não. O Edson que trouxe agora pra gente isso aí. É um absurdo, mais uma loucura coletiva aí de muitos integrantes do Bolsonaro que não se conformam com a derrota, não é? Mas esse foi um tiro no pé, né? Agora você entrar em guerra com o exército, que seria o último bastião, a última esperança deles, também não vai querer entrar nessa roubada, né? O exército aprendeu com o golpe militar de 64, o desgaste todo
que veio em decorrência da ditadura, então eles não querem isso. O mundo mudou, o mundo civilizado não aceita mais ditadura. Então, se tivesse um golpe, ficaria isolado o Brasil e os golpistas seriam presos rapidamente. Quer dizer, então seria uma roubada total. Os generais não são bobos e agora eles levam essa paulada desses malucos fanáticos aí que não aceitam a derrota, né? Quando ganhou, aceitou. Agora, quando perde, não aceita. É lamentável que exista esse tipo de gente. Pois não, Marco. Tem um ditado secular que explica isso daí, né? Crie corvos e lhe furarão os olhos, né? Espanhol. Então, na prática é exatamente isso daí. Os militares, uma parcela significativa dos militares, o chamado PMB, Partido Militar da Boquinha, aqueles que aderiram intransigentemente ao governo Bolsonaro, eles fizeram vistas grossas e até colaboraram com essa parcela mais radical de extrema-direita da população golpista, né? Que claramente luta contra a legalidade no Brasil, luta contra a democracia, prega o ódio e a intolerância. E esses militares da Boquinha, eles fizeram vistas grossas, normalizaram a selvageria, a barbárie, e agora estão sendo vítimas dessa mesma selvageria, dessa barbárie, desses grupos fundamentalistas de extrema-direita. Assim como jornalistas da Rádio Jovem Pan, da TV Jovem Pan, que foram tentar ali cobrir um evento bolsonarista e foram insultados, agredidos, tiveram que sair escoltados pela polícia do exército ali, porque senão estavam realmente correndo risco de sofrerem uma agressão física, né? Por quê? A Jovem Pan, desde sempre, desde o início do bolsonarismo, foi patrocinadora de todas essas mentiras, dessas campanhas de fake news, de ameaça ao processo democrático, de colocar em dúvida o sistema democrático e eleitoral brasileiro e assim por diante. E agora? Pena que foram os jornalistas de rua, né, que sofreram essa ameaça, e não aqueles pretensos comentaristas que ficam ali no ar-condicionado. Tem um deles que fica em Miami, ali, no conforto do seu lar em Miami, ali, e fica ali instigando, fomentando os seguidores do bolsonarismo, que bovinamente continuam tentando fomentar esse golpe, que agora eles chamam de intervenção federal, né? Mas, na verdade, isso apenas é um jogo de palavras, né? Que, no fundo, é golpe mesmo. Deputada, agora, com essa briga com o Exército, que estava dando aí guarida, pelo menos dando, né, suporte, tranquilidade para os caras se manifestar na porta do Exército, acho que a coisa vai ficar ruim, né? Fica mais difícil, né? Fica mais difícil, mas eu acho que essa notícia nunca tinha ouvido mesmo, uma notícia como essa. Não. Mas eu acho que isso vai passar. Porque, assim, quando a gente vê as pessoas questionando o resultado da eleição, eu também poderia questionar o resultado da eleição que eu passei em 2020, que foi um absurdo, quantas coisas absurdas eu vi durante o processo eleitoral, sim, mas a gente tem que aceitar o resultado das urnas. Aquilo aconteceu, mas a gente sabe, para acontecer aquele resultado, o que foi feito. Então, a gente poderia questionar todo tipo de eleição. Só que a urna é majoritária, né? A gente tem que aceitar o resultado das urnas e ir para frente. Acabou a eleição... É uma boa... Você está fazendo uma boa comparação aí. Então, porque assim, senão, então... Falam assim, a gente vai questionar, vai entrar na justiça contra essa eleição, o resultado dessa eleição. Então, isso me dá o direito também de entrar na justiça contra o resultado da eleição. A gente sabe que aconteceram muitas coisas que motivaram aquele resultado e coisas ruins, coisas fora da lei. Então, assim, a gente tem que aceitar. Então, acho que isso vai passar, né? Acho que não dá para você aceitar uma coisa dessas, você querer reverter o resultado das urnas, não dá para fazer isso, né? A democracia não aceita isso. Então, acho que isso vai acabar passando e vai amenizar as coisas. Sim. Agora, o Brasil tem que se unir. As pessoas têm o direito de escolher quem elas querem, né? Sim, o Brasil está dividido, a gente viu o resultado nas eleições, mas agora é hora da gente se unir pelo nosso bem, pelo nosso dia a dia. Então, eu acho que vai melhorar a situação. Se Deus quiser. E até porque não existe clima para golpe. A gente está vendo o presidente num evento internacional climático lá no Egito, e todos os principais veículos de comunicação do mundo elogiando a postura do presidente brasileiro, o presidente eleito. E fazendo uma comparação com o presidente que vai sair, que foi um desastre em termos ambiental, em termos de saúde... Enfim, foi um desastre em quase tudo, não é?
Então, o mundo inteiro está elogiando o Lula. Ou seja, todos os grandes líderes mundiais endossaram a eleição no Brasil, reconheceram a vitória do Lula. Então, não tem clima para isso. Esse pessoal vai ter que se conformar. Mais dia, menos dia, mas vai ter que se conformar. Tá, deixa eu falar uma outra coisa aqui, que agora mudar um pouco de lado aqui. Com a PEC de transição e fala de Lula, o dólar sobe para 5,45 e a bolsa cai. Após a fala do presidente eleito, o dólar comercial chegou a ultrapassar os 5,50, enquanto a bolsa recuou 2,19. Deputado, você ouviu aí a fala do presidente Lula? Algumas tópicos, as pessoas disseram, ele chutou o pau da barraca aí. Você acompanhou? O que você acha? Eu acho importante chutar o pau da barraca nesse momento, porque a gente não precisa de mudança, não é isso que a gente quer, não é isso que o resultado das urnas mostrou? E aí foi a fala dele, e eu acho que ele está certo. Mesmo com o resultado, muita gente diz, olha, o Lula falou lá que a especulação, que o que importa é o social e não o capital, aquela coisa toda. Assim, na hora que ele vai estar lá no governo, a gente sabe que a fala muda. A gente sabe disso. Eles falam uma coisa, na hora que assumem, dá uma amenizada. Enquanto isso, é especulação. Como o Edson falou, assim, ele foi bastante elogiado na fala dele. E o que ele falou lá, a gente já estava cansado de ver o que estava acontecendo com o nosso país em relação às condições climáticas, né? A forma como estava sendo conduzido. Então, a gente tem que dar um ponto positivo para o que está acontecendo, um crédito para isso. Então, eu acho assim, ele chutou o pau da barraca, mas acho que uma coisa é falar agora, é especulação, e outra coisa é na hora do vamos ver. Eu concordo com tudo que ele falou. A gente sempre questionou aqui a orgia financeira que é o Brasil. Não tem outra palavra a não ser putaria. Uma putaria com dinheiro das pessoas. Do social. Dinheiro do brasileiro. Olha, o Edson seguiu o Lula, chutou o pau. Você pagar 500% de juros por uma inflação de 7%, o que é isso? Se não uma orgia, um descalabro, um escárnio. Agora, eu não sei se é a hora. Eu concordo com tudo. Ele foi eleito para isso, para combater isso. Agora, não sei se é o momento. Agora, deixa o mercado, então, agitar, porque isso não pode continuar. O povo, a maioria do eleitorado votou no Lula para acabar com essa farra. Eu concordo com o que você e a Solange estão dizendo. Eu concordo plenamente. Só que, aí eu vou... Meia culpa aqui. Os jornalistas, a maioria dos jornalistas que sempre cobraram isso, hoje estão batendo. Não, o Lula, principalmente jornalistas, fizeram a campanha do Lula. Mas os jornalistas do mercado financeiro, os jornalistas econômicos. O pessoal da Globo News hoje, vou colocar aqui, que fizeram. O Lula chutou, tem que ir devagar, tal. Mas esses entre aspas, analistas aí, comentaristas econômicos, na prática, eles são papagaio de ventríloco. Esses operadores, especuladores do mercado financeiro, esse povo que realmente ganha dinheiro com o sofrimento, com a miséria do povo brasileiro, que fica pressionando, soltando balão de ensaio para ver se cola, né? Vai que cola, né? E aí fica o mercado, parece que é a bolsa. Parece que é a loira do banheiro, parece que é uma mula sem cabeça, se perder, é um ser sobrenatural que vai assombrar, que vai acabar com tudo. Mas o que o Lula falou foram coisas muito práticas, muito objetivas. A gente não pode normalizar o governo federal passar 36 centavos para a merenda escolar de cada criança brasileira. O que pegou? Isso é um escárnio. A gente não pode admitir que um presidente que busque dar aumento real para o salário mínimo ser bombardeado dessa maneira. Nós estamos falando de R$30, R$36 de aumento do salário mínimo. O que significa isso no orçamento? Que rombo vai dar R$30 para cada brasileiro? Esse pessoal do mercado financeiro, antes de tudo, é insensível com relação a essas questões sociais. O que pegou aí, o deputado, foi que, na realidade, o que está previsto para o ano que vem, do governo Bolsonaro, seria essa de R$405, se eu nem sei mais chamar se é Bolsa Família ou Auxílio Brasil ainda. Auxílio Brasil de 405. Para elevar isso aí, como o Lula prometeu e também o Bolsonaro prometeu para R$600, vai ter que estourar o teto de gasto, mas o teto já está estourado. Sim. E
Para R$ 405, o teto de gasto estouraria em 105 bilhões. Esse é o custo, e estourando o teto. Para pagar os R$ 600 e mais aquele 150 que ele prometeu, vai mais 70 bilhões. Então ele pediu 175 bilhões e ficar fora do orçamento. Esse dinheiro só para o social. É aí que deu o problema. O pessoal achou, ele quer gastar. Mas, Thaís... Eu sei. Mas, eu só tô sei que você está colocando. Agora, qual o problema? O Bolsonaro, em 4 anos, estourou em 780 bilhões o teto e ninguém falou nada. Eu sei. Todo mundo batendo palminha. Então, aí o que o Lula coloca é o seguinte: tá, a gente não pode estourar o teto para dar de comer para o povo, mas pode estourar o teto para pagar juros extorsivos para o rentista. Limite. Não, eu só estou colocando. Então, ele tem coerência. As pessoas estão dizendo lá os deputados, os críticos, né? Desse projeto. Isso estouraria em 175 bi. Ele pediu 4 anos para ficar fora, esses 175 bi, para atender o social. E estão querendo para só 1 ano. Quer dizer, a briga é mais ou menos isso. Na verdade, eu acho que é mais do que o correto, é atingir o social primeiro. O que precisa é resolver, porque realmente tem milhões de pessoas passando fome. Né? Tem gente que às vezes nem acredita nisso, mas tem. Na nossa região, tem muita gente passando fome, tem muita gente sem emprego todos os dias. Eu e o meu pessoal recebe dezenas de pedidos de emprego. Então, tem que resolver, de um jeito ou de outro, tem que amenizar essa situação. E não é só também com o Bolsa Família, o auxílio, que a gente agora não sabe como é seu nome, muito além. É dar emprego, é fazer com que gere emprego. Foi o que ele falou. Porque senão a gente está ferrado. Solange, esses jornalistas que ele falou são esse tipo Merval Pereira, que foi lá para Nova York ganhar uma baita nota, uma nota muito legal para apresentar aquele evento. Foi todo mundo no voo da alegria, lá os 6 ministros do STF, empresários, banqueiros, o banqueiro patrocinando aquela farra toda. Esses jornalistas não são um jornalista como você, que foi na rua, que tomou chuva, que conhece as necessidades do povo. Eles ficam lá em Brasília, no ar-condicionado, e vão para as festas, comer lagosta, champanhe de R$10 mil. É outro mundo. Então, eles não têm a sensibilidade de entender o que é passar fome. Sim, e a gente tem que resolver isso. Então, agora fica muita especulação. E como o Edson Carpentieri falou, é o seguinte também. Agora, todo mundo quer criticar tudo. Né? Então, você não pode falar A, que já tem gente criticando. Falar B, tem gente criticando. Ah, não, o certo não é isso. Mas quem somos nós para dizer se está certo ou errado? Porque cada um tem uma opinião. Então, assim, a gente precisa resolver o problema. Como é que faz para matar a fome dessas pessoas? Não está buscando uma alternativa? A gente tem que ajudar. Esse é o nosso papel também. Sabe por que muitas pessoas, você diz, muita gente não acredita que passa fome, que tem gente passando fome? Mas porque não anda, Solange, porque não conhece, não vai para a rua. Essas pessoas não conhecem lá o fundo do México. Essas pessoas deveriam ir em várias áreas da área continental. No México você tenta, no Jockey. Só de São Vicente, mas isso é uma realidade do Brasil. Eu estou falando de São Vicente porque é onde eu moro, mas assim, é em todo lugar. A gente anda nas comunidades, mas essas pessoas não andam, elas não conhecem a realidade da vida. Elas só conhecem a bolha que elas vivem, e a bolha é boa. Não. Pois não, Marco? Você é louco para falar? Justamente isso daí, essa falta de, no mínimo, sensibilidade com relação às classes mais pobres. E tem outro aspecto que a gente precisa observar também, é o seguinte: o governo que se encerra agora, dia 31 de dezembro, gastou muito, como o Edson bem observou, e gastou muito mal. Estava vendo agora, o Tribunal de Contas da União elaborou um relatório e apresentou para essa equipe de transição com eles são muito elegantes, né? Mas na prática são os descalabros, os desperdícios, os absurdos de gastos do governo Bolsonaro. Apenas em pagamento de auxílio emergencial para militares, sabe quantos militares foram contemplados ilegalmente? 79 mil. É o Partido Militar da Boquinha. E o PMB, salário de 79 mil militares que já recebem o seu soldo, o seu auxílio pijama ali, mas receberam ainda indevidamente. Então, esse tipo de gasto... Você chegou a ver o tamanho dos salários que alguns receberam? Então, as filhas de militares que receberam... Teve gente que recebeu 1 milhão. 1 milhão. Não, mas não errado. Não vamos
não vamos crucificar apenas os militares. Não. Isso acontece no judiciário. Acontece no legislativo. Muito, mais ainda no judiciário e no legislativo. Isso, acontece. Então, o buraco é mais embaixo, é geral a coisa eu dei aqui. apenas um exemplo, porque muita gente ainda, infelizmente, tem aquela imagem de que, assim, eu acho que o papel das Forças Armadas É muito é importante. fundamental, é importante. Proteger as fronteiras, preservar a soberania nacional, agir em caso de calamidade. Na Amazônia eles fazem um trabalho muito bonito. Agora, o pessoal do PMB, da Boquinha, esses aí têm que ser identificados e expostos Não, publicamente. esses aí que deixaram no avião presidencial o militar levar cocaína pra Espanha. Eles que aderiram no primeiro momento ao bolsonarismo. Olha, deixa eu só pegar uma carona de vocês aqui e dizer o seguinte: o presidente Bolsonaro vetou transição de militares para governo Lula. É isso mesmo que vocês ouviram. O presidente proibiu os comandantes militares de conversarem com a equipe de Lula sobre transição e nomes para substituí-los. O que eu vou falar aqui? Deixa a deputada falar. Que coisa. É uma molecagem, né? É uma atitude que não dá para entender. Não Ou dá. a gente até entende. Não entende? Até entende. Eu acho que sei, o mas Bolsonaro está entende. ressentido. Mas- Ele está se sentindo injustiçado Mas- e não está entendendo por que os militares não apoiaram o golpe. Ele não está entendendo. E agora, Mas como é que aí vai fica proibir? E aí vem a atitudes. vingança. Mas isso é vingança? É o modo Bolsonaro de fazer Isso aqui é uma vingança. bobagem, né? Uma criancice, né? É coisa de criança, É coisa de parece. criança. É um melindre, né? Melindrou, Melindrou, não, né? Não admito que vocês conversem. Uma hora os caras vão ter que conversar, porque vão Sim. ter que ser... Está na lei. Tá na lei, a transição é lei. Mais uma vez ele desrespeita, ele esculhamba as instituições brasileiras. Não né? é esculhamba, ele humilha. Não, mas Isso é esculhamba, né? humilhação. Isso é humilhar, porque ele é o comandante. O presidente da República é o comandante geral. Ele Só que ainda isso é o aqui é o comandante. comandante. Até o Ele dia ainda é. 31 ele é. Isso aqui é humilhação. Como é que Mas você ele vai proíbe? responder por esses Ele gestos. vai responder por isso. A hora que deixar a cadeira, ele vai responder por esses gestos. Porque isso aqui é humilhar as Forças Armadas. Como é que você proíbe os comandantes militares de conversarem com a equipe de transição do Lula, inclusive para indicar nome para substituí-los? Olha, eu vou sair, eu sou comandante hoje, eu indico. Isso é uma coisa normal, é da hierarquia do Exército, das Forças Armadas. Eu acho uma bobagem, mas é uma na prática, Não do dá pra ponto de vista prático mesmo aí, não tem efeito algum, né? Porque Não tem, uma mas- transição. não, o efeito é negativo a ele. Evidentemente, já está havendo uma transição no tema defesa. Integrantes da campanha agora do governo da equipe de transição do governo Lula já estão certamente em contato com militares que vão ocupar o Ministério da Defesa, então já deve ter uma movimentação. Sim, mas não dentro do oficialmente. Exército. Não oficialmente. Mas ainda assim, Eu sei, mas eu do sei. ponto de vista formal é informal. deprimente. Mas na prática essa transição já está Já acontecendo. Agora, mas você não seria muito mais à luz da mesa, né? Sentado aqui, fazendo isso dentro da lei, deputada? Não seria muito mais... De repente está tentando alguma outra coisa fazendo Mas isso, né? querer racionalidade do Bolsonaro é pedir difícil, demais. é demais. Agora, não é só do Bolsonaro. A gente vai aqui, o Edson gosta muito desse tema aqui. O Alexandre de Moraes determina bloqueio de 43 contas de nomes suspeitos de financiar os atos golpistas que contestavam vitória de Lula. Moraes ressaltou no documento que pedir por intervenção federal pode se classificar em crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena pode chegar até 12 anos de cadeia. É mesmo? Sim. 12 anos. 12 anos de cadeia, esses empresários que estão fazendo 43 isso, muitos aí. do agronegócio, muitos donos de transportadoras aí, financiando, mandando funcionário ir lá, bancando refeição, transporte, estimulando o golpe militar. Eles estão se metendo numa encrenca que a conta vai chegar, e já começou a chegar. Tu acha que vai dar certo? Vai dar certo? Eu acho que eles vão se dar mal, esses empresários. Espero que se deem mal, mas vão se dar mal. Lá em Brasília, nesse dia 15 agora, tinham 600 caminhões parados, estacionados lá. Diga-se de passagem, não estava impedindo o trânsito, normal, né? 600 caminhões. Não é de caminhoneiro isso é empresa. Eu já coloquei aqui que são caminhões que valem mais de 500, 600 mil reais.
Tem caminhão hoje que você paga R$1 milhão. R$1 milhão um caminhão. Você está chutando o pau da barraca. Não mais tô. caro que um apartamento. Mais caro que um apartamento. Se você comprar um Volvo 540 aí... Caminhoneiro FH, não tem condições de pagar, não de empresa. tem. O caminhão de caminhoneiro é caminhão de R$100 e poucos mil. Essa é a Ô, verdade. E sabe um empresário que ainda não apareceu aí nesse bloqueio determinado pelo... O velho da van. Velho da van. Ele não Mas poderia será que ele não faltar está no meio nessa, dos né? 43 aqui? Não Porque- está. Não está. Nós Não somos está. segredo aqui. Já saiu a relação. Não Dentro está, dos mas 43? A relação tem já tá investigação. Já está pública? Não está nessa decisão, mas existe Tá nas fake investigação news. que ele está por trás de uma série de atos antidemocráticos. Porque a gente viu lá não sei se você viu, a gente vê, eu às vezes fico me divertindo, é até chato falar isso, né? Mas às vezes eu não tenho nada para fazer em casa, eu fico vendo essas manifestações. E tem umas passagens cômicas, né? Mas você vê as barracas com churrasco, com bebida. Alguém está financiando isso, né, Solange? E tem o pessoal em frente ali, o 2º Batalhão em São Vicente. Eu não sei se eles ainda estão. Então, eu passei Eles lá ainda agora, tão. tinha uns 40 Hoje eu não pessoas. passei Aí o pessoal lá. falou assim, mas você não parou lá para comer um churrasco? Tem churrasco? Eu falei, eu não vi, você não viu. Não, tem, barraca. olha, Estão lá de noite. tem um colaborador nosso aqui, da empresa, tem 84 anos. Ele de vez em quando vai lá na porta do Exército bater bumbo lá, pedir intervenção É mesmo? federal. Vai fazer o quê? Não, a gente conversa com ele, é o direito, ele quer ir, vai, o que eu vou fazer? É. Democracia é isso. Mas o Tair, tem churrasco lá. o ex-presidente, presidente Lula, ele prometeu que vai proporcionar picanha para os brasileiros. Ele já está cumprindo a promessa, meio que sem querer, sem começar o mandato, né? Por que está acontecendo? Vários motoboys, entregadores de aplicativo, né? Estão colocando a camisa da seleção brasileira e estão indo nesses piquetes aí e estão comendo picanha e tomando Coca-Cola às custas dos golpistas. Não, isso aí, o lado bom disso aí é que está havendo uma distribuição de renda. Esses milionários que estão financiando isso estão ajudando os ambulantes que estavam numa situação difícil a vender mais, entendeu? Está vendo a economia, a roda da economia está girando, e coisa que eles não faziam antes, né? Agora, é muita gente parada sem fazer nada, gente. Pelo amor de Deus, isso aí. Né? São milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro, talvez milhões aí. Agora, Solange, você que sempre como jornalista, esteve na rua, fazendo reportagem, e também como mãe, como cidadã, como é que você vê esses movimentos todos, hein? Eu fico muito triste, porque eu não gostaria de que contestar o resultado de uma eleição. E é isso que eles estão fazendo, né? Esses movimentos são por causa do resultado de uma eleição. Então, eu acho assim que a democracia está aí, a gente tem que aceitar o resultado das urnas. E você agir dessa forma, ou seja, se o Bolsonaro tivesse ganhado, eles não iriam contestar, né? Independentemente de A ou B. Mas se o Bolsonaro tivesse ganhado, eles não iriam contestar o resultado das urnas. Então, eu acho assim... fico muito triste por causa desse movimento, porque tem atrapalhado muita coisa na economia, muita gente tem sido atrapalhada por causa desses movimentos, quando estavam fechando as estradas. Então, eu fico muito triste com esse tipo de movimento. E você chegou, pessoalmente, a ter dificuldades na sua família, ver briga por causa de A ou B, rompimento de relação, amigos rompendo amizade, familiares Por causa de escolha política. brigando por conta Eu vi da muita questão gente política? brigando, mas na minha família não. Quando a gente até conversava, não sei se também porque eu estava participando do processo, né, eleitoral, mas quando na família, alguns eram Bolsonaro, outros eram Lula, né? Então, a polarização ficou nisso, Claro. não era... Mas todos votaram na Solange. Eu voto no deputado tal ou não. Não, isso me atrapalhou, já até vou falar isso porque que atrapalhou. Então, assim, a gente, quando começavam a falar nos grupos da família, a gente já pegava dois que falavam assim, chega, vamos falar de outro assunto, vamos falar da eleição da Solange. Isso. Pronto, eu já falava isso. Cortava então, logo. Já cortava, porque tinham pessoas que eram Então, bem a felizes. Solange pacificou a família. Mas em relação a a questão de eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, isso atrapalhou a gente que não era nem Bolsonaro nem Lula. O meu partido tinha uma candidata. E aí o pessoal perguntava, Solange, você vai apoiar o Bolsonaro ou o Lula? Eu falei assim, no meu partido tem uma candidata. E aí eles só queriam quem era Bolsonaro, porque o Bolsonaro transfere voto pra caramba. Quem era Bolsonaro queria votar só no pessoal do Bolsonaro. Sim, foi na onda, Só né? no 22. Onda. Tanto é que o Tarcísio perdeu mais de 500 mil votos, porque ele era 10. Então, colocavam tudo 22, 22, 22.
Então, assim, isso atrapalhou um pouco a gente, tá? Assim, então, os 81 mil votos que eu tive, 870 pessoas que votaram em mim, assim, para mim, nossa, é uma honra, porque deixaram de lado essa briga, entendeu? E escolheu o teu nome, escolheu o meu nome para votar. Então, eu fico muito feliz. A candidata do seu partido, ela declarou voto? Não. Porque o União Brasil, ele apoiou o Tarcísio, apoiou o Bolsonaro, mas ele deixou o pessoal livre, né? Então, e ela bateu muito no Bolsonaro, né? A Soraya bateu muito no Bolsonaro. Bateu bastante, né? Porque ela era apoiadora do Bolsonaro no início. Mas até porque o Bolsonaro foi grosseiro com ela nos debates. Foi estúpido, grosseiro. Aliás, a marca registrada do Bolsonaro, né? Aí é difícil, né? Para ela se posicionar a favor do Bolsonaro, né? Ela ficou neutra. É uma senadora que tem mais 4 anos de mandato ainda, sim, né? Sim, ela continua. Bom, eu acho que, você falou aí, o Bolsonaro ele criou empecilhos para ele mesmo no meio do caminho, né? Ele brigava com as pessoas, né? Ele ofendia as pessoas, né? Esse era o problema. Esse foi um problema sério. O Bolsonaro, na realidade, não perdeu a eleição para o Lula, perdeu para ele mesmo. Olha, eu ouvi o Mourão ontem dando uma entrevista e perguntaram para o Mourão o que aconteceu. O Mourão falou, olha, segundo o Mourão, palavras do Mourão, temos tudo certo, compramos a vacina, vacinamos, pagamos, Só que o presidente dizia que a vacina, comprou a vacina e dizia que a vacina não prestava. Ele morreu pela boca. É verdade. Isso foi Mourão ontem falando. Ele morreu pela boca. E não é muito mentira isso não, até que pode não ter comprado no tempo certo, mas se tivesse tomado a vacina, incentivado, o presidente não perdia essa campanha. O senador eleito por São Paulo, que é o astronauta, mas quem parece que está no mundo da Lua, é o general Mourão, porque então eu acho que ele foi para a Lua, foi para Marte e não ficou no Brasil durante a pandemia. Porque o Jair Bolsonaro, ele agiu contra a saúde pública. Ele foi o principal aliado do vírus no Brasil. Sim. O enfrentamento da pandemia no Brasil é a pior experiência possível no mundo. Tanto que os generais próximos do Palácio, os generais que trabalham com o Bolsonaro no Palácio, tiveram que se vacinar escondido do presidente. Isso foi um escândalo. Inclusive, o vice dele, o Braga Neto, fez isso. O Braga Neto se vacinou na época. General Ramos foi outro. Mas o Braga Neto foi o vice dele. Então, nesse sentido, é inacreditável que o Mourão venha público e falar que o Bolsonaro fez tudo certo. Ontem foi uma entrevista que ele fez e disse que o Bolsonaro fez tudo certo, comprou as vacinas, milhões de vacinas, mas falou mal da vacina, morreu por causa disso. Eu também acho que se o Bolsonaro, é uma opinião minha, se o Bolsonaro na época da pandemia, né, mesmo atrasando a compra da vacina, se ele tivesse tomado a vacina, incentivado, chamado todo mundo, eu acho que isso iria pesar muito a favor dele. Talvez não perdesse a eleição, foram 2 milhões de votos só a diferença, né? Só que ele brigou o tempo inteiro dizendo que virava jacaré, que virava gay, não era isso que ele falou? Não, pegava AIDS, né? Pega vacina... Mas é muito simples. Se ele tivesse feito um bom governo, ele teria ganho a eleição. Não é só o bom governo. Ia somar o fato dele fazer um bom governo ao sentimento anti-PT, anti-Lula. Ia ganhar. Só no ato da vacina, só no ato da pandemia, ele seria reeleito, mesmo com um mau governo. Sabe, isso pegou muito mal. Foram 700 mil mortes. Isso pegou muito mal. Ele apanha até hoje. Falando que as pessoas iriam virar jacaré, ninguém perdoa isso. E a pandemia está voltando, né? O Covid está voltando com tudo. Acha que as pessoas estão relaxando? Então, eu, por exemplo, eu testei Covid esses dias, né? Ontem eu testei negativo. Eu ia até desmarcar a entrevista, mas aí eu esperei ontem, fiz o teste e deu negativo. E eu estava assim, com 2 dias com sintomas de resfriado. Aí eu fui no hospital, não adiantava sair, que eles não fazem o teste. Sim. Comprei o teste da farmácia e deu positivo. Deu positivo. Aí eu me isolei, fiquei esse feriado todo isolado em casa. E aí ontem eu testei, já deu negativo. Acho que eu já devia estar com Covid vários dias, porque testou negativo. Só que aí eu procurei o Dr. Evaldo Stanislau e ele falou assim que às vezes a Covid realmente pode testar negativo dias depois, porque está dando rápido, entendeu? Então você pega e dá rápido. Só que eu fiquei 2 dias com sintomas de resfriado, só que uma noite eu acordei
com falta de ar, de madrugada, fiquei até desesperada. E você é uma pessoa que tomou 4 doses. Sim, então, mas eu fiquei desesperada, porque não adianta você tomar a vacina que ela não protege de você não pegar, né? Mas ela protege dos sintomas mais graves. Eu quase não vim trabalhar hoje do mesmo sintoma, porque a minha mulher testou positivo para Covid, e eu fiquei preocupado. Eu falei, mas será que eu como eu não estou sentindo nada... As pessoas que estavam comigo, fizeram teste e não pegaram Covid. Entendeu? Então, mas a gente, vou ficar aí preocupado, qualquer coisa... Eu não venho trabalhar. Mas a Covid está voltando e as pessoas têm que voltar a adotar medidas de prevenção, principalmente usar máscara e tomar a dose de vacina, atualizar a vacina. Inclusive, eu perguntei hoje, o Matheus passou para mim, que São Paulo, e em alguns locais do Brasil, já estão dando a 5ª dose. E São Paulo já está dando a 5ª dose. São Paulo já começou dia 10, 5ª dose, o Matheus me passou agora. Mas é só para alguns, né? Ainda não é para a população de modo geral, mas já está dando a 5ª dose. Já é bom. E nós esperamos que o governador eleito Tarcísio de Freitas não siga o exemplo do com certeza não Bolsonaro. vai seguir. Acho que não vai seguir mesmo. Com certeza que e vai insistir na vacinação, E São Paulo sempre foi um estado de vanguarda nessa área de vacinação. Né? Agora, eu tive a informação, Solange, eu não sei se você tem informação, o Marcos tem, que nós tivemos 9 milhões de pessoas que não se vacinaram, se negaram a não tomar vacina, é isso? É isso tem essa mesmo. informação, Marcos? Eu não sei se essa quantidade toda, mas realmente... 9 milhões, sim. 9, esse eu tenho o nome. Significativa. Eu só fiquei mas não sei se é no Brasil ou no estado de São Paulo. É preocupante as pessoas que deixaram de tomar as doses de reforço. Né? Não, e outra preocupação, essas não se vacinaram mesmo. São negacionistas. Né? Negacionistas, E outra preocupação que a gente tem que ter também é com relação às crianças, né? Porque durante muito tempo se adiou o início da vacinação das crianças, e agora sim, tem uma vacina disponível que é segura, eficaz, da Pfizer, que é da Pfizer, inclusive que ela tem a tampa é diferente para poder... A partir de 3 meses. Diferenciar das outras. E sabe que é o problema? Que as pessoas não estão, acho que nem aí mais, muitas não estão com Covid. O problema, às vezes, não é nem pegar o Covid. O problema são as sequelas que o Covid pode provocar. Tanto que eu fui ontem no consultório do doutor Stanislau e ele pediu um monte de exames. Ele falou, faz esse exame tudo daqui a 3 semanas, Solange. Ele mandou eu fazer um hoje, que eu até fiz mas ele falou, esses outros você faz daqui a 3 semanas. Porque assim, você pode... Eu até ia fazer uma cirurgia segunda-feira e não vou fazer mais. Tive que adiar por causa do Covid. Porque as sequelas que o Covid pode provocar... Mesmo quando é Solange, você, como boa jornalista, se aproveitou a consulta e fez uma entrevista com... Foi praticamente. Já então, dei até meu livro para ele. Eu vou aproveitar que acompanha a gente aqui no Orla Play e convidar para acompanhar aqui na segunda-feira. Nós recebemos aqui o Dr. Evaldo Stanislau. Ele é maravilhoso. Uma entrevista muito instrutiva. Ele veio na segunda-feira, já está disponível aqui no canal Orla Play. Legal. Ele fala sobre vários assuntos, inclusive essa questão do Covid prolongado, que é as sequelas que as pessoas podem ter depois que pegam a Covid. São várias as sequelas, né? São várias. Mesmo pegando brando, ele disse que pode dar. Sim. Mesmo quando é ele brando, me deu uma série de exames para fazer. Então, cada pessoa reage de um jeito. Sim. E me parece que eu andei lendo aí que a reinfecção é pior ainda, porque vai agravando os sintomas. Nem me fala que é a segunda vez que eu pego Covid. Então é pior. Quanto mais você pega, a chance de por isso a preocupação. É maior. Por isso a preocupação deles. Só que as pessoas não estão preocupadas. Então, tem pessoas que eu conheço que estão gripadas. Eu falei... Vai na farmácia, compra o teste. São pessoas que podem comprar o teste, R$60 lá. Falei, compra o teste, vê se você está com Covid. Não, mas eu tenho coisa para fazer. Vou fazer. Falei, gente, não dá para a gente pensar dessa maneira. Você não está pensando só em você, pensando no outro. Imagina se eu não tivesse feito o teste, estaria por aí contaminando muita gente. Na rede pública, em alguns locais tem o teste, né? Se não me engano. Tem, mas está difícil fazer o teste. Eu fui no hospital, porque assim, eu fiz o teste rápido. Comprei o teste rápido, deu positivo no fim da manhã. Aí eu falei, eu vou no hospital. Vou conversar com o médico. Eu fiquei preocupada também. É a segunda vez que eu pego. Eu tive falta de ar de madrugada. E aí ele chegou lá, o médico mal olhou para minha cara, nem sabia quem ele estava atendendo, ele nem sabia quem atendeu. Mal olhou para minha cara, falou, faz isso, aqui. Eu falei assim, mas doutor, você não podia ver meu pulmão? Tive falta de ar. Não, a oxigenação está melhor que a minha. Aí ele ouviu meu pulmão, só que o doutor Evaldo ouviu também, falou que estava com chiado também. São sequelas que vão dando Covid. Só que o problema são as sequelas depois. E as pessoas não estão preocupadas com isso, só que deviam se preocupar. Eu tenho uma coisa que eu falo aqui para as pessoas, e muita gente fala, eu estou brincando. Eu peguei Covid em 2020, né?
Quando não tinha vacina ainda. Eu também peguei a minha em mulher 2020. estava no hospital, internada, na UTI, e eu em casa. Olha o drama aqui, né? É um negócio assim terrível, né? Terrível, né? Cada dia que passa... E aquele tempo você ficava 14 dias, não era 10, né? Era Sim. 14 dias. Não, agora eles nem falam nada. São dias, 5 dias agora. São dias terríveis. Eu sei que depois que eu saí do Covid, graças a Deus eu não precisei ser internado, mas passei mal, muito mal. Mas não precisei ser internado, não. Não tive falta de ar em momento algum. Mas cansaço, muitas dores no corpo e muita febre. 3 dias de febre. Eu fiquei... Tem horas que eu vou falar uma palavra e ela me some. Dá um branco. Ah, mas isso acontece comigo também. Acontece. Dizem que é um dos sintomas do Covid isso. Acontece comigo também, falaram Não que é? os sintomas do Covid. Eu também tive. Eu tive em maio de 2020. Às vezes você quer não falar tinha uma vacina. palavra e você não sabe Acontece o que é. comigo também. É um branco. Diz que é muito comum isso aí. Você não pegou, né, Edson? Acontece. Que eu saiba, eu não fiz exame, nunca fiz Olha exame aí. para saber Ele se peguei passou ou não, ileso. né? Graças a Deus, a minha mãe também com 90, vai fazer 95 anos, não pegou o Covid. Que bom. E eu tô lá preocupado porque a Marisa tá com Covid em casa, mas segundo a minha filha já tá passando. Fala, Marco. Eu peguei 2 vezes Covid-19 2 vezes? também, mas as duas com Tranquilidade. sintomas muito leves. Mas ainda assim eu mantive o distanciamento para evitar a proliferação Então, do aquela vírus, né? teoria inicial que o Bolsonaro assumiu de que a melhor coisa era a imunidade de rebanho, é conversa mole. Você pegar uma, você pode pegar duas. Teve um paciente no Reino Unido, se não me engano, em Londres, ele pegou 100 vezes a Covid. 100 vezes. 100 vezes? 100 vezes. Então, Meu Deus. que não existe imunidade de rebanho. Nessa Como é que conversa, conseguiu pegar 100 a vezes em 2 melhor anos? coisa Não sai, é né? a Não vacina. sai, né? É uma coisa que não sai. Entra e sai. É um negócio maluco. E agora o cara entrou pro Guinness Book. Bom, o papo tá conversa aqui e eu acho que isso aqui também vai ser um papo legal para a Assembleia Legislativa. Falar um pouquinho aqui que a deputada assume em 15 de março o seu mandato. A gente espera que seja um mandato muito produtivo, que Amém. você aproveite muito esse mandato e que nós possamos nos aproveitar também de tudo que é bom que os deputados da região possam trazer para a gente. Você e os demais que foram eleitos. Edson, começa. Eu queria saber as prioridades da deputada. Ela vai começar o mandato. Quais são de imediato, Solange, quais são as propostas que você vai levar para a Assembleia? Tem várias coisas que eu venho falando desde a campanha que eu quero lutar, mas a gente vê que no meio do caminho pode mudar. Como, por exemplo, agora, a questão da segurança em São Vicente, do que está acontecendo na cidade. Pesado, né? Está muito pesado, né? Na semana passada, na rua onde eu moro, um senhor foi baleado também, era assalto. Então, ele foi pegar o celular, porque ele foi assaltar os moleques, é garotada, são os adolescentes. Foi pegar o celular no bolso para dar, o menino, sei lá, se assustou, pá, atirou nele, ele foi baleado ali na esquina da minha casa, em meio a tantas coisas que a gente está vendo aí, de arrastão, de invasão, de comércios. Então, a gente tem que mudar. Por exemplo, a gente já tomou uma atitude junto com outras pessoas. Por isso que eu falo que a união faz com que a gente consiga os objetivos, né? O Caio França elaborou um documento, né, encaminhou para o governador, com a assinatura de todos nós, dos deputados eleitos também, né, pedindo algumas coisas que já foram pedidas também, mas que a Operação Sufoco seja realizada na Baixada. Não pediu só para São Vicente, pediu para a Baixada toda, mas o que motivou foi o que está acontecendo em São Vicente, né? Para adiantar a Operação Verão e reforçar e aumentar o número de policiais, tanto civis e militares, não só durante a temporada de verão, mas o ano No todo. dia a dia. Né? Então, uma das medidas que a gente já tomou e que, junto com outras pessoas que estão lutando, a gente já conseguiu. Esse reforço já está vindo. Ô Solange, tudo bem, eu acho que é Eu vi fundamental. 4 carros da rota hoje. É muito chegando importante agora. isso, mas não adianta nada. sei, mas- Se você sofre uma violência e se o autor da violência tiver 16, 17 anos, você fica na delegacia, ele sai antes de você. Sim. Ele sai antes da vítima. Sim. Então, que adianta ter 1 bilhão de policiais, prende o moleque infrator, e às vezes não é um garoto que roubou um refrigerante, roubou uma carne, ou roubou um celular, não. Ele roubou e praticou violência física. A vítima vai lá, fica na delegacia,
o autor da violência menor de idade, ó. O policial também. Sai. Mas aí, Edson, é um conjunto de ações Sim, que tem que ter acontecer. Por exemplo, tem que pode ser inibir só agora isso. o que está acontecendo, que é realmente a questão dessa escalada da violência. Que é muito grande. Porque São Vicente está demais, aumentou muito, tem uma pressão muito grande, tem que resolver. Agora, a gente viu, você falou, são os adolescentes que estão lá. O que está acontecendo? Não tem projetos sociais para esses caras. Então, ninguém está nem aí. As crianças e os adolescentes em São Vicente, e isso eu falo em outras regiões também, elas vão fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem, a gente vê as famílias passando fome, não tem o que fazer. Para onde eles vão? Ou para o crime, ou para as drogas. Então, se a gente não fizer urgente voltar aos projetos sociais que tinham antes, a gente não vai conseguir inibir a violência. Aí não vai adiantar mesmo o reforço de policiamento. A gente precisa ter o reforço de policiamento, a gente precisa ter o monitoramento para inibir, né, essas ações, mas se a gente não entrar rapidinho com as ações sociais. Eu acho assim, o que está acontecendo hoje, a gente tem que responsabilizar as autoridades que estavam lá no comando, que tiraram esses projetos sociais. Porque o adolescente de hoje era a criança de ontem que não tinha o que fazer e foi para o lado do crime. Então, se a gente não ir, isso é uma das coisas que eu quero lutar bastante, para fazer esses projetos sociais voltarem. Por isso que eu falo da importância também do terceiro setor, da administração, estar junto com o terceiro setor, para quem faz um trabalho sério, fazer nas comunidades, porque se você vê, isso era um pedido das mães, quando eu fui candidata a prefeita, era: Solange, meu filho não tem o que fazer. Tem o que fazer. E ele vai para onde? Ele está lá. O crime em São Vicente é muito forte. Pode até ter escola. Quando jeito. ele sai da escola, ele não tem o que fazer. Mas isso que Aí as mães pediram. É o contraturno, é o que as mães pediram, muito. Tá? A gente tinha colocado isso no plano de governo até. Se não tiver, não adianta. A gente vai enxugar gelo em relação à segurança. Olha, ontem eu entrei no Carrefour, só para colocar aqui, nós tivemos aí um arrastão ontem, se não me engano, lá no Atacadão ali da Penedo. Sim. Ali é Penedo, né? Penedo, ali no Sim, Charme, lá do sim. Charme, né? 48 pessoas entraram no Atacadão e fizeram lá um arrastão dentro do Atacadão. E ontem eu passei no Carrefour em São Vicente e estava cheio de polícia com arma na mão lá dentro. Eu não quis saber nem o que estava acontecendo e fui embora. Não quero saber o que está acontecendo. E hoje saiu... Não é? Eu vi essas imagens também pois circulando. Eu cheguei na hora, olhei, vi aquilo, o cara com... Já teve outro arrastão. Olha, já teve outro. Ou então vai ter tiro aqui, eu vou embora. Sabe, as pessoas têm que se tocar nessa hora e sair fora. E há poucos dias nós tivemos na praia, quantos arrastões? O que foi baleado também ali na Biquinho, o senhor foi a pessoa que foi baleado. Todo dia tem. No shopping, No né? shopping, O que aconteceu no shopping? No shopping, o assalto. Então você não tem, não pode ir no do shopping, não pode ir no supermercado, não pode andar na rua, não pode ir na praia. Em São Vicente você não pode fazer A moça mais levou nada. um tiro dentro do shopping. Levou um tiro. Mas isso é resultado da impunidade, que é geral. Também. A gente tem que lutar por isso. Isso eu sei que é em âmbito federal, mas tem que lutar. Se as leis não forem vai ser o deputado severas... estadual que vai mudar essa coisa dos 16 anos. Você está falando da Não menor estou idade, nem né? falando da questão de idade. Mas hoje eu li uma notícia que eu fiquei É. assim. Lá em Goiás, o presidente de um clube de Goiás, o jornalista criticou a gestão dele no clube, ele mandou matar o jornalista, matou. Ficou esse processo rolando 10 anos. Ele foi julgado, condenado, mandou matar por causa de uma crítica. Foi condenado, sabe quanto? A 16 anos de cadeia. É o Atlético, Agora, o Atlético, né? Atlético Goianiense. É isso, do Atlético. Agora, 16 anos de cadeia. Depois de 10 anos, enrolando aqui, É. advogado enrola daqui, enrola dali. Bom, foi preso. 2 dias ficou preso, já conseguiu uma vara de soltura, um habeas corpus. É absurdo. Quer dizer, então, Quem tem dinheiro a no vida não Brasil, vale bom mais advogado. nada. Edson, a minha indignação que me trouxe para a política tem muito a ver com a faculdade de Direito que eu fiz. Eu me formei em 2020. Quando eu comecei a entender as leis e os meandros, que assim... Aí você começa a entender porque tem tanto bandido na rua, tem tanta injustiça, é por causa das nossas leis antigas. Tem que mudar isso. Aqueles que mataram os 2 ambientalistas lá, Sim, já não estão na rua? Sim. É um muito negócio injusto, é tudo inacreditável. demorado. A vida é do muito Brasil não injusto. vale nada. É verdade. Solange, além disso, você também tem um projeto muito importante, uma briga também na área da saúde. Na né? área da saúde, pela doença que eu passei. Então, vai ser uma das coisas que eu já tenho conversado já com várias pessoas, instituições ligadas ao câncer, de uma forma geral. Só que, assim, eu não quero fazer algum trabalho para fazer pontual, sabe? Vamos trazer a carreta da mamografia, fica na cidade. Isso daí é pontual, você não vai resolver. Você tem que resolver tudo, porque a pessoa, até se detectar a doença, aonde tem o tratamento?
Eu recebo todo dia pedido de pessoas que, depois que eu falei da minha doença, que não conseguem tratamento. Então, tem que ser a esfera toda, a linha toda, do começo ao fim. Então, eu já tenho lutado com... Começa com a informação, a prevenção, sim, não é isso? Sim, mas e depois do tratamento? Quem Sim. vai tratar? Aqui na Baixada, eu descubro que eu estou doente, que eu tenho câncer. Aonde vai tratar? Radioterapia e quimioterapia é um problema, É um né? problemão, é muita E só tem aqui, poucas vagas, as pessoas do não litoral dá. norte e litoral sul caem todos aqui, porque não tem radioterapia nem Sim, quimio. mas não tem aqui, quase não tem. As pessoas estão demorando meses para começar um tratamento. Sim, mas lá não existe. Quer dizer, lá, elas têm que vir de qualquer jeito. Sim, né? lá não existe e elas também ficam nessa vaga. E às vezes elas vêm de perua, De manhã, de van, de manhã, com vários pacientes, vêm para cá e só vão embora no final da tarde. Inclusive, a hemodiálise também tem esse hemodiálise problema é a mesma sério coisa. no litoral sul e no Vale do Ribeira. É a mesma situação. É por isso que o Lula falou lá no Egito que tem que furar o teto, mas não é para pagar juro para banco. Não. É para garantir a saúde de quem está doente. Agora, é para sim, garantir os remédios a de saúde quem não tem condição. tá É muito para dar de precário. comer para quem está passando fome. É isso aí. Não é para dar dinheiro para banqueiro. Dá dinheiro para banqueiro, mas não precisa ser esse juro extorsivo. E aqueles financiamentos, né, que só para quem tem poder, né? Tem... Que é um juro baixíssimo. Sim. As pessoas de mais poder aquisitivo pagam juros muito pequenos. Sim. Eu espero, sinceramente, que o presidente o presidente eleito consiga viabilizar do discurso a prática, porque não vai ser fácil. Você lutar contra a especulação, contra os banqueiros que, ao longo de anos e anos e anos, se acostumaram a ganhar dinheiro no mole, mas ganhar dinheiro à custa do sangue do povo brasileiro, eles não vão. Vai ser difícil abrir mão. Mas vai ser uma luta dura. Então, por isso é que a população deveria estar unida, para garantir seus direitos, sua qualidade de vida. E outra coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí você quer abrir uma empresa em São Vicente, que eu acho que assim, a solução de São Vicente vai ser a área continental vir empresas, indústrias e tal. Qual incentivo você tem? Pelo contrário, às vezes você tem uma burocracia e um lado também, às vezes, que nem vou falar aqui, que emperra isso. Então, gente que quer vir para cá, para trazer o desenvolvimento, para crescer, empresários que querem vir para cá, não vêm. Então, tem que mudar tudo. A gente não vai conseguir sair da onde a gente está. Bom, mas você tem ótimas ideias e seu partido está apoiando o governador Tarcísio. O que você espera da gestão do Tarcísio de Freitas, Solange? Então, pelas vezes que eu estive com ele em São Paulo, conversando, quando o meu partido anunciou o apoio, a gente depois de eleita, café. você já esteve lá? Depois de eleita ainda não. Tá. Eu tomei café com ele também, quando o meu partido anunciou o apoio. Eu achei ele uma pessoa muito sensata, bem diferente do estilo do Bolsonaro, se comprometendo aquilo tudo que está sendo feito de bom no Estado, que ele vai dar continuidade. Então, foi até falado de vários projetos que estão acontecendo. Ele falou que vai dar continuidade e melhorar aquilo que não está indo bem. E o meu posicionamento como deputada vai ser cobrar, vai ser fiscalizar e vou estar junto quando for projetos de lei que eu entendo, né, que a gente entenda que seja bom para a população. A gente sabe que nem tudo vai ser. A gente sabe como as coisas funcionam. Então, eu vou estar ao lado quando for bom para a população. É dessa forma que eu quero fazer. E buscando alternativas para melhorar a situação, principalmente da nossa região. E se a gente se unir, como a gente vai hoje, a gente se uniu, os deputados, mandando esse documento para o Estado, para mostrar que nós estamos juntos. Vocês já se reuniram? Pela Baixada. A gente já se falou. Da gente se reunir para a gente tomar algumas ações, né? Em conjunto? Em conjunto. Né? A gente já tomou uma primeira medida agora com esse documento enviado para o governador fazendo essas medidas, porque assim, quando a gente se une, eu acho que é muito mais fácil conseguir. A gente não quer as mesmas coisas. O que eu quero, o que o Caio França quer, o que os outros deputados querem, são os mesmos objetivos, não são? A gente não quer lutar pelo VLT para a área continental, a gente não quer melhorar a saúde, não quer lutar pela segurança como a gente está lutando, então a gente tem que se unir.
Eu acho que esse é o foco. Eu sei que é difícil. Porque Quais deputados são, Solange? Eleitos, os 5 aqui. Você, o Caio, o Paulo Correia, o Paulo Coimbra, Mansur e o Tenente Mansur, Coimbra. E o Tenente Coimbra. Ô, Solange, você passou a sua vida profissional inteirinha sendo estilingue, que o jornalista fica cobrando, é estilingue. Sim. Agora você vai ser vidraça. Sim. Você está preparada para isso? Tô preparada. Sabe por que eu estou preparada? Primeiro, eu quero fazer as coisas de uma forma correta. Não quero ser uma política como muitos por aí, que vão pelo lado errado, que fazem esquemas. Nem vou falar coisas piores, porque a gente sabe que tem aí. Eu quero ser uma política correta. Quero trabalhar bastante. E o meu foco vai ser sempre a população, sempre aqueles das comunidades que a gente sabe que é o que menos é olhado pelas autoridades. Então, eu estou preparada. Mesmo assim, eu sei que pode vir cobrança, pode vir porradas de outras maneiras. Eu não sei o que vai vir de projetos de lei para a gente aprovar ou não. Vai ter gente que vai achar que, se eu aprovar, se eu estiver junto com o governo, vai falar, ela está certa, se eu não tiver, ela vai estar errada. A gente sabe que nós estamos num país dividido, então a gente sabe que vai ter isso. Mas estou preparada sim para receber paulada se precisar. Vou responder à altura, porque eu acho assim, que se eu não devo nada para ninguém, eu posso responder à altura. Então, agora vamos ver, né? Daqui um ano a gente volta a conversar. É um mandato para 4 anos, deputada? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Mandato para 4 anos. Não passa, então, pela deputada Solange Freitas, que disputou a prefeitura, que teve muito voto. Foram quantos votos da prefeitura para a prefeita? 70 mil votos. 70 mil votos, muito voto, né? Não passa, então, na sua cabeça você deixar o mandato que você nem começou ainda, né? Eu acho errado tanto eu sair, qualquer um sair para ser candidato a prefeito, quanto sair para ser secretários. Não, eu acho totalmente errado, porque assim, se você votou em mim para ser o quê? Deputada. Né, para eu trabalhar. Se eu deixo para ocupar uma secretaria, ou se eu disputo uma eleição e venço outra eleição, quem vai entrar no meu lugar não vai ser alguém da Baixada Santista. Também acho. Vai ser de outra região. Eu também acho. E se você votou em mim, você votou em mim porque eu sou da Baixada Santista, não só porque você confia no meu trabalho, mas porque eu sou da região. E a gente sabe que o deputado da região vai lutar muito mais pela nossa região, apesar da nossa ação ser no estado todo. Mas por isso nós temos deputados nas regiões. Então, assim, eu sou totalmente contra. Quem deixa Quando eu fui candidata a prefeita, muitos me questionavam, Solange, vereador, se for vereador tal, você vai trazer como secretário? Não. Se eu tivesse sido eleita, nenhum vereador iria ocupar uma secretaria como estão ocupando agora, né? O pessoal não fala muito, né? Mas agora outros já estão assumindo. Como para quê? Para outros assumirem como vereador. Só que eu acho totalmente errado. Eu fui eleita para ser deputada. Então, eu tenho que honrar um compromisso e honrar as pessoas que acreditaram em mim como deputada. Mas, é claro, o meu grupo político vai ter um candidato a prefeito em São Vicente, nas outras cidades também a gente está articulando. Isso é legítimo. Vai ter, principalmente porque a gente vê que a cidade de São Vicente está pedindo socorro mais uma vez. Difícil. Eu sou também a opinião da Solange que as pessoas podem, o deputado que quando quiser vir para a cidade para disputar uma campanha para prefeito, ele tem direito, só que ele deveria renunciar. O vereador que também quer disputar uma vaga para deputado deveria renunciar. É isso. Acabaria com isso. Né? Eu também acho. O mundo ideal seria que as eleições fossem todas no mesmo ano. Aí seria ótimo. Solange, nós chegando no final do programa aqui, quer completar mais alguma coisa? Olha, tenho 50 segundos. Fique à vontade para o que você quiser falar. Eu agradeço muito vocês terem me chamado aqui, terem espaço. Voltará mais vezes. Pode me chamar também quando tiverem que cobrar alguma coisa, eu vou estar sempre à disposição. Se eu não puder estar pessoalmente, porque já vou estar lá na Assembleia, a gente faz uma chamada de vídeo, não tem problema nenhum. Estou à disposição da população, estou à disposição para trabalhar. É isso que eu quero. É aquele negócio de você, é jogo de interesses, é dar uma coisinha para um, para outro, não é a minha praia. Então, eu estou para trabalhar. E peço sempre a Deus sabedoria, discernimento e saúde para eu poder fazer um bom mandato. Muito obrigado, deputada Solange Freitas, do PL, né? Não, União Brasil. União Brasil, desculpa. Sequela da Covid. Sequela da Covid. Gente, tchau, um abraço. Tchau.